Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica, onde a gente vai conversar um bocadinho sobre essa curiosa sensibilidade do ser. E nós temos conversado aqui sobre esta mediunidade e esta capacidade de perceber as coisas, de trazer estas coisas aqui para dentro, né? E como é que o médium faz essa captação? Através do pensamento, através dos sentimentos, das emoções. Então, quando eu conheço melhor o meu pensamento, o meu sentimento ou a minha emoção, eu posso me situar melhor dentro desta capacidade de percepção, né? E nós temos conversado sobre esse pensamento que está lá dentro e que dá uma pegadinha, que faz uma armadilha. Hoje vamos conversar sobre as comparações que fazemos, sobre as leituras mentais, as previsões, o uso de rótulo, né? Sai por aí generalizando tudo. Então, vamos começar a nossa conversinha de hoje sobre estas comparações que nós fazemos. Você lembra quando nós estávamos lá na escola e a gente fazia cálculos, né? E a professora mandava, olha, separe isso, separe aquilo. Então, tá, tudo tem dois lados. Separar é muito bom quando você vai comprar uma fruta, quando você precisa separar os iguais, você vai fazer as continhas de um colar, tantas assim, tantas assado. Quando se trata das coisas, agora as pessoas, a gente já sabe que não tem dois indivíduos iguais, né? Então, nas pessoas usar estas comparações é uma coisa muito séria. Você se compare só a você mesmo. Hoje eu fiz melhor do que eu fiz ontem, né? Hoje eu não fiz tão bem quanto eu sei fazer. Agora, quando a gente se compara com outra pessoa, que a gente arruma um modelo para a gente se comparar, aí não vai prestar, porque cada um de nós é uma individualidade, cada um aprendeu de um jeito, cada um está num estágio de consciência, então cada um tem a sua peculiar forma de se portar e de fazer e de ser e de elaborar as suas coisas, a sua própria vida. Então, cuidado com as comparações. Você lembra que quando a gente estava lá na escola, a professora ensinou a fazer uma continha de menos? Vamos lembrar dessa continha de menos? Olha para a tela e veja lá. Você tinha um modelo lá, quando você se compara a alguém, você tem um modelo para você se comparar. Você põe o modelo lá, eu devo ser igual a Jesus. Gente, não dá, né? O Jesus era o Jesus, eu sou eu, você é você. Cada um vai se desenvolvendo num estágio. Então, se eu puser o Jesus como modelo, ele é 10. Nossa, eu sou só um ser humano desses comuns aqui. Então, você já começa sendo menos, né? Vamos lá para a continha, para a gente lembrar? Então, eu ponho o modelo lá em cima. O modelo é 10. E eu não consegui fazer os 10. Eu fiz 7. Então, nossa, se eu fizer 10, que era o modelo, menos 7, vão sobrar 3. Eu não consegui ser igual, não deu, já fiquei menos. Aí, você lembra dos nomes que a gente colocava nessa continha? A gente colocava lá um nome, lá em cima o modelo era o minuendo, é o quanto tem mais, o subtraindo é o quanto eu tiro. E o resultado, você lembra? O resultado é resto ou diferença. Então, quando a gente se compara, a gente pode virar resto ou pode virar diferença. E você vai escolher se você vai se comparar. Se você se compara, você vira resto.
mas se você apenas é diferente, eu sou diferente, eu ainda não cheguei lá, eu não tenho o mesmo número de encarnações, eu não tenho o mesmo número de competências, mas eu não vou me diminuir porque eu não tenho o mesmo número de encarnações e nem o mesmo número de competências de Jesus. Ele está no desenvolvimento dele lá, assim, de diretor do planeta. Eu, quando muito, dirijo a vida da Maria Aparecida, não é? Então, veja, quando você se compara, muito cuidado para não virar resto, porque isto diminui a autoestima, eu não consigo, não dá, não vou fazer. Olha, então vamos ficar com a diferença. Transpondo isso para o nosso raciocínio, nós somos todos diferentes uns dos outros. Então, você já entendeu, né? Que não dá para você virar resto. Você é diferente. Um médium é diferente do outro, um filho é diferente do outro. Ninguém está aqui comparando fulano com Beltrano. Estamos observando as diferenças. E quando você se compara a um outro médium, a um modelo qualquer, você pode incorrer naquela história de virar resto. Isto não serve. Uma outra distorção cognitiva é a leitura mental. O que é uma leitura mental, Aparecida? É uma cisma, vovó diria, é uma cisma. A pessoa passou aqui e não me cumprimentou. Ela estava ocupada lá com os pensamentos dela, distraída, envolvida com outra questão. E eu cismo que ela não me cumprimentou porque ela está achando que porque eu começo a fazer raciocínios, a fazer pensamentos aqui na minha cabeça, começo a fazer uma fantasia, uma cisma, uma distorção. Então, isto é uma leitura mental. Eu li aqui dentro na minha cabeça, sem nenhuma evidência, que aquilo é daquele jeito e tomo aquilo como uma verdade absoluta. Imagina um médium que tem uma sensibilidade maior, que capta coisas por aí e tenha uma postura em si de leitura mental, de cismar com as coisas. Ele é médium e cisma com as coisas. Você imagina a entidade que ele vai atrair, porque existe uma forte relação entre a personalidade do médium e a entidade que ele atrai. Se ele é uma pessoa séria, discreta, ele vai atrair entidades na mesma faixa. Se ele é uma pessoa alegre, brincalhona, ele vai também trazer coisas na mesma faixa habitualmente. Porque, sabe, uma pessoa muito difícil, muito mal-humorada, que dá pescoção até na sombra, não vai atrair um anjo de candura na hora do transe. Sabe, o transe tem muito a ver com as suas características e isso é bom prestar bem atenção, né? A pessoa é o que ela é lá no transe porque ela potencializa uma coisa que ela tem. Olha fora do transe também, é você com você, para você olhar. Não estou falando para você julgar médium nenhum, é para você que tem mediunidade olhar a sua. Então, essa história de cisma, de leitura mental lá na sua cabeça, vai atrás de uma evidência. Olha, eu tenho um pensamento que está assim, trazendo assim, um certo desconforto interior. Vai, observa, olha, percebe, testa, e aí é que vamos ver, porque senão fica aquela cisma, onde porque é assim, é uma cisma, e aí a pessoa toma aquela cisma como verdade, passa a acreditar naquilo e depois age em cima da cisma que ele tomou como verdadeira.
Gente, isso é base, sabe? Essas leituras mentais atravessadas, elas são bases assim para, sabe, distorção da vida. Essa é, sabe, uma habilidade que a pessoa tem e que ela é meio que mal sucedida, porque isso vai servir de pano de fundo para a quebra de relacionamentos. Ah, você cismou que o outro, sabe? Isso é bom para criar confusão, sim, nos relacionamentos, para, sabe, o sujeito acha que o outro achou e aí ele começa a agir, a fazer, a se comportar com base nessa cisma. Isto é uma pegadinha do pensamento e isso não é legal. E nós vamos ver a próxima, tá? Então, nós vamos falar um bocadinho da previsão sinistra, né? Que é uma previsão sinistra, né? Olha, como é que é essa história? Sinistro! Sinistro é uma coisa ruim, uma coisa, né, meio que embrulhada lá, não sei bem, meio estranha, né? E previsão. Então, eu vou contar uma historinha para vocês, que outro dia chegou aqui no consultório alguém que estava assim, sabe, cismado, né? Olha, Aparecida, outro dia você estava falando aí da gente cismar com as coisas e eu tô assim muito preocupada porque eu adivinho as coisas, sim, eu já prestei atenção, você falou para testar, eu testei, eu tenho uma previsão de coisas e eu fiquei prestando atenção para ver se aquilo dá certo ou não dá certo. Dá certo, mas aí eu quero contar uma coisa para você. Dá certo só para coisa ruim. Eu sei quando vai ter um acidente, eu sei quando vai ter um roubo no quarteirão, eu sei quando... Olha, mas é só coisa ruim, eu não sei quando vai ter uma coisa boa. Então, vamos prestar atenção. Quando nós vibramos numa faixa, numa frequência, eu só acredito em coisas, em malefícios, eu estou o tempo inteiro assistindo aqueles jornais da televisão que é um pior do que o outro. Se eu pego o jornal de papel e eu procuro as piores notícias para ler, quando eu vou assistir uma série, eu só vou assistir uma série de terror, ou, não, eu gosto de série de ação, aquelas que dá 500 tiros nos primeiros 5 minutos, já matou meia população, não é? Então, você perceba, a pessoa, ela vibra naquela frequência ruim, naquela situação densa, carregada. Aí, quando ela faz uma previsão, ela vai prever o quê? Ela vai prever dentro da faixa que ela tem alcance, que é aquela faixa densa, pesada. Aí a pessoa só vê coisa ruim. Você tá bem entendendo o que eu tô falando, né? É bem por aí. E aí nós vamos prestar bem atenção no uso de rótulos também, porque também é uma cisma, também é uma distorção, também é meio que uma fantasia, saiu rotulando, como se todo mundo fosse igual. Olha, homem não presta. Então, todo homem também não escapa nada, não tem nenhum que vale nada, sabe? Você faz uma ideia aqui dentro, uma distorção aqui dentro e sai como um carimbo, carimbando todo mundo, rotulando todo mundo. Rotular significa exatamente isso, colocar uma etiqueta, né? Você sai comparando, tipificando as pessoas, julgando, pré-julgando as pessoas com base nas características que você elaborou aqui dentro. Isto também é uma distorção. Isto também é um hábito que a gente vai fazendo aqui, depois ele vira um comportamento, vira um condicionamento, né? Faço uma circuitaria para aquilo. O rótulo é
passa a ser atribuído para uma pessoa, às vezes na forma de um apelido depreciativo, né? Às vezes na forma de um preconceito, porque, sabe, a pessoa tá lá, além de generalizar, o sujeito se coloca meio que numa posição de juiz, ele sai ditando as regras das outras pessoas, ele sai falando que é daquele jeito, sai fazendo um julgamento, sabe? Primeiro que isso não é uma coisa bonita. E depois tem uma fala lá atrás que quem estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra, né? Então a gente vai ficar fazendo uma meditação acerca disso, a gente vai pensar, né? Porque entender isso é fácil de entender. Olha, então, sabe, já vi, é uma coisa assim que não é para eu rotular, é uma coisa que não é para eu cismar com as pessoas. É exatamente isso. Entender não é a coisa mais difícil do mundo, é tranquilo você entender. Mas depois que você entendeu como faz o bolo, o alimento está pronto lá. Depois que você entendeu como faz o colarzinho, o colar está pronto ou você precisa executar? Você leu a receita e entendeu como faz. Já tem os ingredientes para fazer? Já bateu o bolo? Já assou? Não, uma coisa é entender. Ótimo que você entendeu, que é uma coisa que nós podemos fazer à medida que nós pensamos, é uma cognição, é um ato aqui de dentro. Agora, a prática disso, o fazer disso, entender é legal. Agora, se não fizer, não acontece nada. Entender como faz uma casa, desenhar no papel e querer colocar mais um quarto, mais um banheiro, é uma maravilha. Está entendido. A casa está pronta. Entre você entender como é feita a casa e você fazer a casa, construir, botar luz, água, né? O chão da casa, as paredes, o teto, é uma construção. Então, nós vamos construir na gente novas posturas em relação àquelas cismas velhas que a gente tem e que a gente já observou que não é bem legal aquilo, né? Então, entendido está. Tudo que a gente entende é ótimo. Então, a gente primeiro precisa entender para depois se desidentificar. Olha, eu tive uns pensamentos aí que era meio pegadinha, que eram umas coisas meio ruins. Eu entendi, olhei, percebi, mas eu não sou aquele pensamento tóxico. Eu tenho. O que eu tenho, eu não preciso necessariamente ser, não é? Eu tive um pensamento, o pensamento foi embora, eu deixo ele ir, não vou ficar grudando e convidando ele de novo, e quando ele vier, eu não vou valorizar. O pensamento passou por aqui, passou pela minha cabeça, passou sim, mas passou e foi. Então, eu não preciso valorizar. Eu não preciso me recriminar, eu já sei que aquele pensamento não serve e ele vai voltar. E eu vou falar, olha, já sei que não serve. Isto é um treino. Quando o pensamento vier, eu vou fazer outra coisa, eu vou trocar, não vou ficar brigando com ele, mas eu vou, eu vou voltar a minha atenção, porque o dono da atenção sou eu vou voltar a minha atenção para um outro foco, que não seja aquele pensamento. Você entendeu tudo, né? Você é uma pessoa inteligente, você entendeu. Você sabe que aqui na escolinha da tia Cida, a gente faz um grupo de estudo, a gente pesquisa, a gente lê, participa, você pode enviar a sua solicitação, você pratica o seu aprendizado, né? O seu desenvolvimento, você sabe, requer a sua participação. Sem participação nossa, o nosso desenvolvimento não vai para adiante. Então, você fica com um abraço grande, que eu sei que você entendeu tudo e que você tem boa vontade e vai praticar. E nós nos encontramos daqui um tempo no nosso próximo evento, tá?
Fica com um abraço grande, até mais.